Fala galera, aqui é o Mike do Inglês com Mike. Continuando a nossa aula 2 de estrutura da língua inglesa, né? Vamos continuar aqui. Gente, a gente já viu o que é sujeito e agora nós vamos escolher um daqueles três sujeitos ali, né? Daquelas três opções para ser o nosso sujeito. Nós vamos trabalhar hoje com pronomes pessoais, né? E a gente vai fazer aqui, ó, sujeito mais verbo é igual a conjugação verbal, que deveria se chamar, na minha humilde opinião, combinação verbal. Combinação verbal. Por que isso? Porque, basicamente, nós vamos combinar essa coluna com essa coluna aqui. Reparem que todos os verbos na língua portuguesa, eles terminam em AR, IR ou ER. Todos os verbos aí, beleza? Isso é chamado de infinitivo. Infinitivo, tem esse nome estranho mesmo, né? Eu gosto de pensar que o verbo, né, no infinitivo, quando eu estou ensinando, nós pegamos esse verbo e a gente sai trabalhando ele. Veja bem, eu vou pegar aqui o verbo falar, ok? Ele terminou em AR, como eu acabei de dizer. Olha só, cada vez que eu combino esse verbo falar com um pronome aqui, ele vai modificando. Então, o falar para eu, não posso dizer eu falar, nem você falar. Fica eu falo, você fala, vocês falam, eles falam e assim por diante. Eu fui modificando o final desse verbo cada vez que eu mudei o meu pronome aqui, ok? Então, isso é chamado de conjugação verbal, ou seja, eu pego um verbo no infinitivo, né? Eu gosto de falar que o verbo vem de fábrica, assim, e eu saio trabalhando ele aqui no português. Isso nós estamos falando exclusivamente do tempo presente, né? Se fosse no passado ou no futuro, eu teria que fazer alterações também. Vamos pegar o verbo dormir, que termina em IR. A mesma coisa, não dá para pegar aqui esse pronome e usar o verbo cru, né? Eu dormir, fica errado. Eu durmo, você dorme, vocês dormem e assim por diante. Também acontece com o verbo correr. Eu corro, você corre, eles correm e assim por diante, não é? Para tirar do infinitivo é só alterar o final do verbo. Agora vamos ver como fica isso em inglês. Veja bem, os três verbos que eu mencionei acima, falar, dormir e correr, ficam da seguinte forma: to talk, to sleep e to run. Aqui são os pronomes que eu já passei para vocês, que eu falei que vocês devem decorar, e eu coloquei em destaque esses três que a gente ainda vai deixar em branco, que eu vou explicar numa próxima aula. Veja bem, se eu quero conjugar um verbo em inglês, a única coisa que eu preciso fazer é tirar a partícula to. Fez isso, ele já sai do infinitivo, então eu posso ir direto. Eu, talk, falo. Você fala, you talk. Vocês falam, you talk. Eles ou elas falam, they talk. Nós falamos, we talk. Vamos até aqui por enquanto, ok? Não é bem mais simples do que no português? Imagina você tentando explicar isso para uma pessoa de fora da língua inglesa e portuguesa. É muito mais fácil repetir do que decorar o finalzinho de cada um a partir do momento que você muda os pronomes aqui, ok? A mesma coisa acontece com 99,9% dos verbos em inglês. Vamos pegar o verbo to sleep, que é dormir. I sleep, eu durmo. Você dorme? You sleep. Vocês dormem? You sleep. Eles ou elas dormem? They sleep. E assim por diante. O último aqui, nós dormimos, we sleep. Só repetir o mesmo para todos. Ah, professor, mas o que acontece se eu colocar o to sleep? Se você permanecer com o to sleep, é a mesma coisa de você falar eu dormir. Você está deixando ele no infinitivo. Então você tira isso. Você tira a partícula to, ok? Com o verbo run,
a mesma coisa. Tirou a partícula to, repete para todos. I run, you run, they run e we run, ok? Os verbos exceções, to be e to have, eu vou ensinar numa próxima aula, assim como a conjugação com esses três aqui, que eu vou explicar, e o uso do it, que muita gente confunde. Uma vez mais, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e see ya!